Palavra do dia. Salmo 34. Versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que perderam a esperança. Eu peço que você pare tudo o que está fazendo neste exato segundo e ouça a minha voz com muita atenção. Respire fundo e pense naquilo que você tem tentado esconder das outras pessoas. Talvez você esteja carregando um peso invisível nas suas costas hoje. Neste dia 9 de março de 2026. Um peso que tem o nome de um erro do passado. De um vício que você não consegue vencer ou de uma vergonha que te consome no escuro do seu quarto. Parece que não importa o quanto você se esforce para mudar e para ser uma pessoa melhor. O mundo sempre faz questão de apontar o dedo para a sua cicatriz. Você entra em alguns lugares e sente os olhares de condenação. Você percebe os cochichos, as fofocas e o julgamento daquelas pessoas que se acham perfeitas e que nunca estenderam a mão para te ajudar a levantar. A dor de ser julgado pelo seu passado é como uma faca que corta a alma todos os dias. Isso faz com que você se sinta sujo, indigno de ser amado e totalmente fora dos planos de Deus. Muitas vezes, você tem vontade de ir à igreja, vontade de dobrar os joelhos e pedir socorro. Mas a religiosidade lá fora te diz que Deus só aceita pessoas limpas. Dizem que o seu vaso já está quebrado demais, que a sua vida já não tem conserto e que o seu destino é viver recolhendo as migalhas do afeto de quem não te valoriza. E no meio dessa tempestade de rejeição, você começa a acreditar que eles têm razão. Você começa a se isolar, construindo muros ao redor do seu coração para que ninguém mais te machuque. Mas eu quero te dizer algo que vai quebrar todos esses muros de mentira hoje. O seu Deus não é o Deus dos perfeitos. Ele é o Deus dos quebrantados. Deus não te trouxe a este canal hoje para ler a sua ficha de erros ou para te expulsar da presença dele. Este roteiro está fundamentado na palavra viva para expor a solução definitiva para a culpa que tenta te afogar. Fique comigo nestes primeiros minutos e não saia deste vídeo por nada. Pois a luz da Bíblia na versão Nova Tradução na linguagem de hoje vai revelar que o lugar mais seguro do mundo para uma pessoa quebrada é exatamente aos pés do Salvador. Prepare o seu coração, pois as suas lágrimas de hoje serão o perfume da sua vitória de amanhã. A Bíblia nos conta a história de um jantar que aconteceu na casa de um homem chamado Simão. Simão era um fariseu, um líder religioso da época, um homem muito respeitado, rico e que conhecia todas as leis de cor. Ele convidou Jesus para jantar na sua casa, mas o fez com uma atitude de superioridade. Simão não deu água para Jesus lavar os pés. Não deu o beijo de boas-vindas e não derramou óleo na cabeça dele, que eram as regras básicas de educação e hospitalidade daquele tempo. Simão queria apenas avaliar Jesus. Ele queria julgar se Jesus era realmente um profeta. A casa estava cheia de pessoas importantes e de olhares críticos. De repente, a Bíblia diz que uma mulher daquela cidade entrou na sala. O texto sagrado não diz o nome dela. Diz apenas que ela era uma mulher de má fama. Uma pecadora conhecida por todos. Imagine a coragem que essa mulher teve que ter para entrar na casa do líder religioso que mais a condenava. Ela não foi convidada. Ela sabia que seria humilhada e expulsa a qualquer momento. Mas ela ficou sabendo que Jesus estava ali. E a necessidade de perdão era muito maior do que o medo da vergonha. Muitas vezes você está precisando dessa mesma coragem hoje. A coragem de enfrentar o ambiente hostil e os olhares de condenação para alcançar a única pessoa que pode mudar o seu destino. A solução bíblica para a sua culpa exige que você pare de se importar com o que os fariseus pensam e comece a focar no que Jesus pode fazer. Aquela mulher não foi até Jesus de mãos vazias. Ela levou um vaso de alabastro cheio de um perfume muito caro. O alabastro era uma pedra preciosa. E o perfume dentro dela geralmente representava a poupança de uma vida inteira de uma mulher. Ela chegou por trás de Jesus.
chorando muito. Ouça o que a Bíblia relata sobre essa cena de entrega total em Lucas. Capítulo 7. Versículos 37 e 38. Ela chorava muito e as suas lágrimas lavavam os pés de Jesus. Ela os enxugava com os seus cabelos. Beijava os pés dele e derramava o perfume neles. Aqui está a primeira luz bíblica para a sua solução hoje. O poder do quebrantamento sincero. Ela não fez um discurso bonito para tentar se justificar. Ela não tentou explicar por que tinha errado tanto na vida. Ela simplesmente deixou que as suas lágrimas lavassem os pés do Mestre. Naquela época, o cabelo de uma mulher era sua glória e o seu orgulho. Ao usar os cabelos para enxugar os pés sujos de poeira de Jesus, ela estava dizendo que toda a sua glória não era nada diante da santidade dele. Ela quebrou o vaso de alabastro. O vaso não podia ser fechado novamente. Era uma entrega sem volta. Muitas vezes você quer receber o perdão de Deus, mas não quer quebrar o seu vaso de orgulho. Você quer ser perdoado, mas quer continuar segurando as suas antigas vontades e os seus velhos hábitos. A solução para o seu vazio emocional é a entrega total. Quebre o seu orgulho. Quebre a sua autossuficiência e derrame a sua vida aos pés de Cristo. O perfume encheu toda a casa. O verdadeiro arrependimento muda o ambiente ao seu redor. O fariseu Simão, quando viu aquilo, começou a pensar mal de Jesus. Ele disse para si mesmo: se este homem fosse profeta de verdade, saberia quem é a mulher que está tocando nele e que tipo de vida ela leva. Pois é uma mulher de má fama. Simão olhou para a mulher e viu apenas um passado sujo. Muitas pessoas ao seu redor estão fazendo exatamente a mesma coisa com você hoje. Eles te olham e lembram do seu divórcio. Lembram da sua falência. Lembram do seu vício e te rotulam para sempre. Mas Jesus conhece os pensamentos dos homens e não precisa que ninguém lhe explique quem você é. Jesus se voltou para Simão e contou a história de dois homens que deviam dinheiro a um credor. Um devia muito e o outro devia pouco. Mas como nenhum dos dois podia pagar, o credor perdoou a dívida dos dois. Jesus perguntou a Simão qual deles amaria mais o credor. E Simão respondeu que era aquele que tinha a maior dívida perdoada. Jesus usou a própria lógica da religião para desmontar a arrogância do fariseu. A solução bíblica para a perseguição que você sofre é o silêncio. Deixe que Jesus seja o seu advogado de defesa. Jesus então olhou para a mulher que ainda estava chorando no chão. Ele fez um contraste poderoso entre a frieza de Simão e o calor do amor daquela mulher. Ele disse para Simão: eu entrei na sua casa e você não me deu água. Mas ela lavou os meus pés com lágrimas. Você não me deu o beijo de boas-vindas. Mas ela não para de beijar os meus pés. Você não derramou óleo na minha cabeça. Mas ela derramou perfume muito caro. Ouça o veredito final que o Filho de Deus proferiu naquela sala em Lucas. Capítulo 7. Versículo 47. Eu afirmo a você que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas a pessoa a quem pouco é perdoado mostra pouco amor. Esta fala fundamentada na palavra expõe o fim de todo o achismo de que o seu pecado é grande demais para a graça de Deus. Jesus confirmou que os pecados dela eram muitos. Ele não ignorou o erro dela. Mas ele declarou que o amor e o arrependimento dela atraíram o perdão total. O fariseu se achava justo e por isso não amava a Deus. Ele achava que Deus lhe devia favores. A mulher sabia que estava falida espiritualmente e por isso amou com todas as suas forças. A solução para a sua estagnação espiritual é reconhecer a sua dívida diante de Deus. Quando você entende o tamanho do abismo do qual Jesus te tirou, a sua adoração se torna extravagante. Você para de se importar com o que os outros pensam e começa a adorar com a sua vida. A restauração na sua vida será tão completa que a sua dor vai virar um perfume que atrai a presença do Espírito Santo.
Jesus então se dirigiu à mulher e disse a frase que liberta a alma de qualquer prisioneiro: os seus pecados estão perdoados. A sua fé salvou você. Vá em paz. A importância deste momento é absoluta para o seu crescimento hoje. Ela entrou naquela casa como uma pecadora condenada pela sociedade, mas saiu de lá como uma filha salva e em paz. A paz que Jesus deu a ela significa o fim da guerra interna, o fim da culpa e o fim da condenação. A solução para o seu sofrimento não está no achismo de que eu preciso pagar pelos meus erros. A solução está em aceitar que a dívida já foi cancelada na cruz do Calvário. Fundamente cada decisão da sua jornada na certeza de que a ordem de Deus é para você ir em paz. Não deixe que as vozes do seu passado tentem cobrar faturas que o sangue de Jesus já pagou. O vaso foi quebrado. O perfume foi derramado. E a partir daquele dia ela nunca mais precisou ser conhecida pelos seus erros. O que é o vaso de alabastro que você está hesitando em quebrar hoje? É o seu status? É o seu medo do julgamento dos outros ou é a sua falta de perdão? Jesus está na sala da sua vida agora, esperando você se aproximar. Ele não tem um chicote na mão. Ele tem um decreto de paz e perdão para a sua alma. A solução para o seu desespero não está no achismo de que é tarde demais para mudar. A solução está em derramar as suas lágrimas hoje mesmo aos pés dele. O milagre é real. O perdão é bíblico e a cura do seu coração quebrado começou neste dia 9 de março de 2026. Senhor Deus, Pai de toda graça e perdão, nós te agradecemos pela história da mulher com o vaso de alabastro e pela prova de que a tua misericórdia é infinitamente maior do que os nossos pecados. Obrigado porque o Senhor não nos olha com os olhos críticos do mundo, mas nos olha com o amor de um pai que deseja salvar os seus filhos. Eu peço por cada pessoa que assiste este vídeo agora e que está carregando um peso insuportável de culpa, de vergonha e de rejeição. Tira o medo do julgamento humano que tem paralisado a fé deste irmão e desta irmã. Dá-nos a coragem de quebrar o nosso vaso de orgulho e derramarmos o nosso melhor aos teus pés. Nós declaramos que todo laudo de condenação, todo apontamento de dedo e toda fofoca maligna perdem o poder agora diante do teu perdão. Libera sobre esta vida a mesma palavra que o Senhor liberou sobre aquela mulher. Os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Vá em paz. Ajuda-nos a vivermos essa paz todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se esta reflexão bíblica sobre o vaso quebrado e o poder do perdão curou alguma ferida no seu coração hoje, não guarde esta luz só para você. Compartilhe este vídeo agora com aquela pessoa que você sabe que sofre com os erros do passado e que precisa saber que Jesus ainda a ama profundamente. Seja o mensageiro que avisa. Há esperança e paz para você aos pés da cruz. Deixe o seu amém nos comentários para selar esta palavra de libertação e de paz na sua história hoje mesmo. E se você deseja continuar recebendo estudos e mensagens profundamente fundamentadas na Bíblia para iluminar a sua caminhada com o Senhor, inscreva-se no canal e ative as notificações agora mesmo. Que a paz do Senhor Jesus, que nos perdoa e nos devolve a dignidade, esteja com você e com toda a sua família. Até o nosso próximo encontro de fé e de restauração divina.